Salve meu parça e minhas parça, firmeza? Vocês estão ouvindo as vozes de Eduardo e Leonardo dos Santos, crias do conjunto habitacional Parque Itajaí Campinas e fundadores do projeto Vegano Periférico. E aqui vocês vão ouvir ideias e pontos de vista sobre justiça social e climática, direitos dos animais e alimentação saudável. Ah, e não importa onde você mora, importa como você pensa. Então, bora pensar com a gente? E hoje quem tá aqui com nós é o José Carlos, cria do Jardim Algodoal em Piracicaba, mais conhecido como o Nutri Favelado. José é nutricionista, pós-graduado em nutrição vegetariana e vegana, vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, representando a Casa do Hip Hop de Piracicaba. Atua nas suas redes sociais como o Nutri Favelado, divulgando e trazendo reflexões sobre questões que envolvem alimentação, numa perspectiva favelada e periférica, sempre de baixo para cima. Salve rapaziada, firmeza! Está começando mais um episódio do podcast Vegano Periférico e hoje a gente está com um entrevistado. Eu estou ao lado do meu irmão, Du, e o entrevistado é o José Carlos, mais conhecido como o Nutri Favelado. Salve meus irmãos, firmeza? Salve, salve rapaziada, Du na voz, é um prazer imenso receber você aqui, José. Seja bem-vindo, meu irmão. Pô, salve, salve rapaziada, firmeza. Fez aí do convite de poder trocar essa ideia. A alimentação quebrada é uma parada que sempre vale a pena pensar, né? A gente tem muitas questões e tudo é meio que político. E se é político, a gente tem caminhos, a gente tem solução, a gente precisa, às vezes, dar voz aos caminhos que a gente vem encontrando. Então é isso. Feliz de estar somando nesse espaço. Pô, coisa boa. Eu tava pensando aqui antes de entrar, né, cara, que é uma alegria estar sentado aqui, trocando uma ideia com os quebrada. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre alimentação na quebrada, sobre produtos ultraprocessados, alimentação in natura, sobre o guia alimentar e por que a quebrada está tão inserida numa realidade em que a má alimentação atravessa o nosso povo. E nada melhor do que trazer um cara que se formou em nutrição, um maluco que está no dia a dia aí nessa luta, tem um trabalho incrível nas redes sociais com essa comunicação. Então, acho que a gente vai fazer um bom episódio, a gente vai trocar uma ideia muito legal. E é isso aí, né, Du? Você já chegou com pedrada, né, José? Já chegou dando a letra, é isso aí, a gente não espera menos de você, irmão. É o seguinte, mano, você é um cara de quebrada, você é cria do Jardim Algodoal, em Piracicaba. Conta um pouco, mano, da sua história pra gente, quem é você, da onde você veio, tá ligado? E como surgiu esse interesse pela nutrição, pela alimentação? Na real, a nutrição não foi escolha não, mano, porque eu sou filho de recicladores, tá ligado? De catadores de materiais recicláveis e fiz de tudo um pouco, mano. Todos os tipos de trampo assim, vários bicos. E meio que tava nessas de que trabalhos que exigiam muito do corpo, tá ligado? Então que eu não ia aguentar muito tempo naquele ritmo e buscando algum outro caminho, alguma outra forma, e aí o estudo meio que parecia ser esse caminho, né? Você sempre escuta, pô, estuda pra sair do lugar, estuda pra ser alguém e tal. E aí eu fui meio que caçando instituições de ensino aqui no meu entorno, entendendo melhor os caminhos que eu tinha para adentrar essas instituições, como que eu poderia fazer. Prestei alguns vestibulares para vários cursos e a nutrição acho que foi um dos primeiros que eu tinha a possibilidade assim, né, dessa bolsa e tal. Daí eu fiquei, pô, vamos aí, né, já que tá se abrindo esse caminho, vamos ver qual é. Então eu não escolhi a nutrição. E aí eu fui também conhecendo a nutrição dentro do curso. Acho que entendendo melhor ali, tipo, o que de fato envolve a nossa alimentação, vamos dizer assim, porque eu nunca me senti bem ali naquele espaço. Era uma instituição privada, tá ligado? Então, um cenário muito diferente, vivência diferente, conversas diferentes, tá ligado? Então, tipo, sempre muito deslocado e até mesmo
a maneira de enxergar a imitação que a nutrição ia pregando ali, eu não entendia muito bem. Tipo assim, não fazia muito sentido quando eu olhava para minha realidade, vamos dizer assim. Então, eu acho que nesse momento de graduação, eu ainda estava literalmente formando ideias ou, tipo, juntando um par de parada que não fazia sentido para depois elaborar melhor essas paradas, assim, e construir algo. Você tinha quantos anos, mano? Mano, não lembro. Acho que eu tinha uns 20 e alguma coisa. Nessa época eu tava trampando com o meu coroa na reciclagem, mas eu também era padeiro, numa padaria lá da quebrada onde eu moro. E trampava de madrugada, tá ligado? Então era muito puxado, assim. E aí, meio que por ter esse trampo de padaria envolvendo comida, vamos dizer assim, que eu achei a nutrição um bom caminho ali quando a bolsa pintou, vamos dizer assim, porque eu tinha muito gosto ali no que eu fazia lá na padaria, tá ligado? Eu fazia meio que o pão ali do dia a dia de todo mundo, entendeu? Então era uma parada que eu, de certa forma, valorizava em fazer uma parada da hora. E depois, tipo, foi meio que as condições de trampo mesmo que me forçou a, pô, não tem como, vamos buscar alguns outros caminhos. E é isso, então eu entrei no curso de nutrição não por escolhas, não por gostar da área ou entender a área, e depois, dentro do curso mesmo, que fui compreendendo o quanto a nutrição pode ser ampla. Que ainda acho que a gente tem muitas questões dentro da nutrição, enfim, depois a gente vai elaborando essa ideia, mas eu fui meio que entendendo melhor o que pode ser a nutrição, eu acredito que ela ainda não é o que ela pode ser. E, mano, tem uma entrevista que você deu que você falou o seguinte, relacionado ao curso de nutrição, que você não se situava muito naquilo que estava sendo ensinado na universidade, mano. Quando eu li isso, eu falei, caramba, velho, o que ele quis dizer com isso, né? Ele não se situava muito no que estava sendo ensinado. Você poderia explicar pra gente o que você quis dizer com isso? Porque eu achei bem interessante, assim, Pô, mano. mano, eu acho que na graduação eu entendi que a nutrição que a gente tem é uma nutrição muito apegada aos nutrientes na forma de pensar a sua alimentação. Mas, tipo assim, é uma parada muito apegado ao teórico, vamos dizer assim, e não de entender ao todo o indivíduo ou o contexto de onde vem aquele indivíduo. Então, tipo, é uma nutrição que muitas vezes, antes de entender o porquê você está comendo daquela maneira e tal, vai te dizer o ideal, sem, tipo assim, em nenhum momento mensurar quais condições você vai estar tendo para, de fato, ter aquela alimentação ou aqueles caminhos. Então, tipo assim, eu fui no curso aprendendo, vamos dizer assim, os caminhos de uma alimentação ideal, ou como deveria ser a alimentação ideal, os nutrientes, os arranjos ideais. Só que, tipo, nada disso conversava com a realidade de vida ali de onde eu vinha, né, e do que eu via nas ruas. Então, tipo, eu fui entendendo que para a gente ter aquela alimentação ideal, saudável, pá, como se diz, a gente depende de algumas outras coisas, como ter mais tempo, de fato, acho que de maneira geral, mais qualidade de vida, para ter tempo de pensar na sua própria alimentação e condições de aplicar. Então, tipo assim, porque a alimentação saudável vai depender de eu ter acesso e de comprar legumes e verduras, que vão demandar um trabalho, que vai demandar o teu tempo de preparar essa parada, vai depender o saber culinário. Então, tipo assim, eu ter legume e verdura, você tem que saber da textura, tem que saber dar sabor, senão essa parada não fica interessante muitas vezes ao paladar que já está muito estimulado, tá ligado? Então, tipo, eu fui entendendo que tinha muitas barreiras entre a realidade ali que eu enxergava e o que era ensinado dentro do curso, e até pouco manejo dos profissionais ali de saber lidar com a alimentação fora desse cenário ideal. Então, pô, um ano que está com uma dificuldade de comprar carnes, o nutricionista às vezes não sabe fazer esse manejo. Ou um ano que não tem aquela capacidade de ter frutas, legumes, verduras de variedade e de presença mesmo no cotidiano, muitas vezes o nutricionista não vai saber esse manejo. Se você não está conseguindo comprar, é isso. O que eu posso fazer? Então é um nutri muito deslocado da realidade, tá ligado? A nutrição em si é isso. É uma maneira de ver a alimentação muito europeia, mano. E aí por isso que ela
meio que não é nossa. Tipo, a nutrição que a gente aplica aqui, ela não conhece nossos pratos típicos, não conhece a nossa cultura, Pô, a gente sabe mais da composição nutricional de uma panqueca do que de um abará, de uma acarajé, tá ligado? Então, tipo, é uma nutrição que muitas vezes vai atacar esses pratos porque sempre está enxergando os nutrientes. Então, tem muita gordura saturada e é isso. Foda-se se ele é cultural, se ele é uma parada parte da pessoa ali, entendeu? Mano, a nutrição tem muitas questões, muitas problemáticas, e eu acredito que são questões de classe, tá ligado? Porque é muito da onde partem ou de onde vem grande parte dos nutricionistas. E aí eu sempre falo que a gente precisa aí de perspectivas diferentes, falando coisas diferentes, pra gente visualizar um caminho diferente ou uma ação diferente. Não, então a própria formação acadêmica, você está dizendo que ela é descontextualizada da realidade brasileira, assim, do que o povo tem acesso, do que o povo pode ou não comer. Por isso que acaba ficando nesse lugar elitizado, mais ou menos isso? Não só isso, mano, mas como também de onde vem, muitas vezes. Porque a nutrição é, querendo ou não, uma área elitista e uma área que tem seus estereótipos. Então, é uma área que tem os seus padrões, seus locais de fala e de estar. Então, tipo, é também uma área muito atravessada pelo comércio. A alimentação é dinheiro, é comércio, então é um curso que também acaba sendo muito atravessado pela indústria. Então, tipo assim, hoje as pessoas já entram no curso de nutrição pensando em questões que envolvem estética, ganho ou perda de peso, muitas vezes como aplicar tal suplemento ou tal nutriente ali do momento na realidade ou no dia a dia daquelas pessoas. Uma nutrição muitas vezes de método, de protocolo, que vai se parecendo. E aí, tipo assim, é isso. Não conversa com uma realidade de um trabalhador, por exemplo, que não vai ter ali todas as condições, todas as possibilidades, todos os acessos. Então, tipo, também de onde vem esse pessoal, mas de entender que existe um comércio por trás e isso também molda como se forma esse profissional da saúde, porque esses profissionais desde a graduação, tipo, a Nestlé patrocina os eventos, os congressos, dá cursos, especializações e, tipo, é uma parada, é uma captação que acontece ali dentro da formação. Desde a formação, esse profissional já é ensinado desde cedo a enxergar dentro de uma caixa de formas e de protocolos muito parecidos e também de alimentações muito parecidas. E aí, quando a gente pensa num contexto de Brasil, de diversidade muito grande, a gente tem essas dietas muito parecidas, mesmo com contextos e questões culturais. É totalmente diferente, mas mesmo assim, meio que todo mundo quer estar dentro da nova sensação do momento, sabe assim? Então a nutrição tem um pouco dessa influência muito forte da indústria. Eu enxergo isso como um grande problema, assim. Volta naquela ideia de que assim, a gente precisa de pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, para trazer caminhos diferentes do que a nutrição vem encontrando. A nutrição precisa se afastar desse espaço que ela está sendo vendida, essa nutrição de rendimento, essa nutrição de consumo. É isso, porque, tipo assim, muitas vezes eu sou um nutricionista que sofri no meu desenvolvimento ali, enquanto criança e adolescente, as consequências de uma alimentação desequilibrada. Então, eu enxergo isso e lido com isso de uma maneira diferente, porque foi uma parada que, de fato, me atravessou em algum momento e forma a minha maneira de enxergar e lidar com a alimentação. Então, meio que a gente conhece os nossos problemas e tem uma maneira diferente de lidar com eles, porque ele é parte da nossa vida. Então, meio que quando a gente se coloca nesse espaço, vai compartilhando nossas vivências, isso meio que vai trazendo outras pessoas com a gente, vai fazendo sentido. Então, tipo assim, depois, mano, eu fui entendendo que essas paradas de eu não me enxergar nessa nutrição fez sentido a outras pessoas que depois, esse mano tá falando uma parada que é real e tal. E, tipo assim, a parada vai fazendo sentido e vão surgindo outros. Tipo assim, você vai provocando as pessoas dentro da sua realidade e você vai trazendo pessoas junto de você, mano. Então, tipo, realmente, não... E aí a gente vai pensando junto e vai meio que conhecendo e visualizando caminhos diferentes.
essa é, tipo assim, a nutrição que precisa ser criada, né? Uma nutrição nossa, de fato, que ainda não existe. E, mano, teve algum momento assim que você identificou esse caráter classista da nutrição? Ou foi ao longo do processo que isso ocorreu, assim? Como é que foi? Mano, acho que foi no processo. Porque, tipo, quando eu entrei no curso, eu tive um choque muito grande com a diferença de realidade dos meus colegas de curso. Então, tipo, como era uma instituição privada, acho que uma das principais ali do município, realmente eu convivi ali alguns anos com pessoas que vieram de lugares totalmente diferentes. Então foi tipo um tapa na cara muito violento naquele momento. Tipo, todo dia estava sendo escancarado grandes diferenças ali, grandes barreiras entre nós. Então era isso. Eu não me enxergava na nutrição muito por não me ver ali na galera do curso. Aí depois, quando a nutrição em algum momento a gente tem uma grade que fala sobre saúde pública e tal. Esse foi o momento que mais conversou com uma realidade mais próxima. E aí eu fui entendendo que, pô, não é isso, né? A nutrição pode ter um olhar muito mais amplo para as coisas e enxergar muito. Aí que eu fui aplicando, né, essa ideia para minha realidade e pensando. E aí a nutrição passa a fazer sentido, passa a ser um caminho, porque, querendo ou não, a alimentação é uma das maiores questões que a gente tem, falando de saúde pública, falando sobre cultura. A nossa alimentação vem mudando bastante, e isso tem impacto, isso também é uma construção. É importante a gente entender que a mudança da nossa alimentação tem uma construção por trás e que nos afeta diretamente, e muitas vezes a gente não consegue mensurar o quanto a alimentação pode uma má alimentação pode nos atrapalhar ou, tipo, ir nos amarrando a muitas coisas. E a gente tem as consequências, né, vamos dizer assim. Não, e nessa mesma linha, não, você falou muito bem, eu queria pegar um gancho. O seu projeto de conclusão de curso, mano, foi sobre alimentos ultraprocessados, especificamente na periferia, certo? Eu queria que você trouxesse pra gente o que você encontrou com essa pesquisa, o que você viu nessa pesquisa, que eu acho que vai muito nesse sentido aí. Você, como um cara de quebrada lá do Algodoal, entrou na faculdade e falou, mano, eu preciso pesquisar outra parada, de uma outra forma. O que você pode trazer pra gente aí dessa conclusão de curso aí? Existem várias partes, assim. Porque, na real, mano, quando a gente foi fazer o trampo de conclusão ali, era meio que a gente tinha a obrigação de fazer essa parada em dupla. E aí, por exemplo, para vocês terem noção desse choque de realidade. Por ser em dupla, na época, a gente meio que, né, você vai negociando as paradas e você não tem ali total liberdade para guiar muito bem o seu estudo. Então, a gente, na dupla de momento, né, a gente pensou em vários caminhos e chegamos num acordo de fazer uma parada que envolvia o impacto da propaganda de alimentos assim na autoimagem, uma parada assim. Só que aí a gente começou a fazer esse trampo e tal, só que, mano, em algum momento, finalizando o curso já, essa minha parceira falou assim, mano, vou deixar o curso. Tô finalizando aqui, mas, tipo, não tá fazendo mais sentido, não tô curtindo mais, tô indo morar na Austrália e é isso. E aí, tipo, junto disso, mano, a gente já tinha um tempo reduzido aí para terminar o trampo e mudou ali algum quadro de professores, porque foi bem na pandemia, assim, essa parada de a gente começar o trampo. E aí, mano, quando eu tava sozinho, com uma nova professora, vamos dizer assim, um novo orientador e tal, tudo zerado, eu falei assim, mano, quero falar sobre isso, dá certo, que era meio que o impacto dos ultraprocessados nas periferias, que era o que eu acredito que os ultraprocessados são um dos maiores males que a gente tem dentro da periferia e eles conquistaram as periferias. Daí eu meio que fui queria falar sobre isso. E aí, tipo, com esse arranjo aí que deu na época foi bom, porque daí eu, pude falar do que eu quis e aplicar muito dessa ideia que eu estava vendo nas ruas ali. Então, partiu de tentar entender os impactos que esses produtos acabam tendo na nossa alimentação, mas
principalmente de entender como que eles foram conquistando literalmente a periferia e os paladares, porque depois de conquistar os paladares que vem a treta, assim. Então, eu acho que os ultraprocessados é um tema, assim, que abre muita discussão e, às vezes, a gente não consegue ter um diálogo tão bacana, assim, dentro, muitas vezes, da nutrição, porque é uma nutrição que não consegue, muitas vezes, visualizar a realidade daquela pessoa. Então, por exemplo, hoje, você falar de consumo de ultraprocessados na população brasileira, principalmente na diminuição de consumo, você está falando, muitas vezes, contra um sentimento de conquista daquela pessoa. Então, tipo assim, falar de diminuir produto ultraprocessado no cotidiano das pessoas, muitas vezes vai no sentimento de conquista mesmo, de ascensão social, vamos dizer assim, de estar acessando as paradas. Tipo assim, muitas vezes uma mãe está dando produtos para os seus filhos na ideia de que, pô, meus filhos estão tendo uma coisa que eu não tinha e não tem, e eu estou podendo dar essa condição para eles, e é isso, entende? Então, tipo, é muito difícil a gente, às vezes, fazer esse trampo de comunicação, de diminuição e tal, porque muitas vezes a nutrição não enxerga o espaço que esses produtos têm para as pessoas, o valor, muitas vezes, que esses produtos passam a ter. Ou seja, né, um pacote de bolacha hoje, ele tem um status de boa educação, né? Eu tô dando o melhor pro meu filho. Então isso é muito doido mesmo, assim. Eu tenho uma história, cara, que você trouxe, me lembrei aqui. Minha mãe, quando eu tava morando na Quebrada, ela abriu o armário assim, olhou e falou assim, eu não sei por que eu tenho esse tanto de bolacha, de salgado, eu nem como isso daqui. Eu falei, mas como assim? Ela falou, eu só comprei porque eu gosto de abrir o armário e ver que tem. Cara, ela olhou pra mim, isso recentemente, cara, ela olhou pra mim e falou isso. Ela abriu o armário, falou que não comia as bolachas, os salgados, aqueles pacotes, mas que ela sentiu um prazer em ver aquilo dentro do armário, cara. Olha o quão simbólico é isso, né, mano? E isso, mano, se conecta muito com a questão da carne também, como um símbolo, como um status, né? E aí essa ideia que o José trouxe, do complementando o que a nossa coroa falou, mano, como que a indústria, ela consegue condicionar e controlar o que a população vai comer, né, mano? Isso é muito pesado, né? Então não há essa, sei lá, eu penso, né, que não há essa liberdade, tipo, não, mano, eu como carne porque eu quero, ou eu como um produto ultraprocessado, que são essas bolachas, miojos, enfim, porque eu quero escolher, né? Esse poder de escolha parece que não tá muito na nossa mão, né, mano? É difícil falar assim, porque quando a gente pensa, por que a gente está comendo dessa maneira, a gente tem que pensar, abrir muito, assim, a perspectiva, porque, tipo, pô, uma das maiores questões quando a gente pensa na alimentação saudável é o acesso à educação alimentar e nutricional, mano, de saber comer bem e de saber fazer os arranjos. Tipo, as maiores questões de saúde que a gente vê na atenção primária, no SUS, no postinho, é relacionado à alimentação, tá ligado? O SUS é sufocado por questões que envolvem a alimentação, pressão alta, diabetes, questões de gorduras e lipídios, né? Colesterol, essa parada. E, tipo, não tem ali na atenção primária um nutricionista ou um profissional que tenha essa capacitação de, pô, fazer essa educação alimentar. Isso deixa uma lacuna muito grande. Meio que são várias questões que vão se somando, porque em tese todo mundo quer comer bem, sem pagar caro, nem longe. Mas aí quando a gente vai olhar para nossa realidade, principalmente assim os ambientes onde a gente mora, onde a gente estuda, onde a gente trabalha e qual alimento a gente encontra mais perto, o que nos rodeia, a gente vai entendendo que muitas vezes a gente está rodeado de um alimento industrializado. O ambiente tem muita influência na nossa alimentação. Então, a gente, por exemplo, numa periferia, vai encontrar ali, muitas vezes, contextos de desertos alimentares, né? É mais fácil de você encontrar um alimento industrializado do que uma fruta, um legume, uma verdura, né?
Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa periferia, né, num comércio de periferia, que muitas vezes é um comércio muito caseiro, em quitandas, bares ou carrinho de mão, muitas vezes ali na porta da casa da pessoa, é muito mais fácil encontrar um refri, uma mortadela, um refrigerante, uma bebida alcoólica, um cigarro, do que uma rúcula, uma laranja, uma maçã. Então, isso determina muito, assim, a gente come o que é mais fácil. E aí, tipo, onde eu compro comida numa periferia? E aí também, tipo, a gente começa a pensar nessa parada de falta de educação, dificuldade de entender muito bem essa alimentação, para a gente pensar nas nossas condições de vida, porque a gente, essas paradas de ambiente também se somam às nossas condições de trabalho, às nossas condições de transporte, às nossas condições de moradia. E, tipo, também uma das maiores questões que envolve a alimentação saudável no Brasil é de que só mulheres muitas vezes cozinham aqui no Brasil e centralizam todo o cuidado, tá ligado? A maior parte dos afazeres domésticos, a maior parte do trabalho doméstico. Então, tipo, a cozinha muitas vezes acaba tendo um caráter quase de obrigação à mulher adulta brasileira e fica muito difícil de todo mundo comer bem com só uma pessoa ali na boca do fogão, fazendo tudo, centralizando tudo e fazendo e conseguindo pensar nesses arranjos. Mano, é da hora você falar sobre isso e não ser determinista na questão desses conceitos, né, de pântanos e desertos alimentares. Porque eu vejo, mano, que uma galera nutricionista, assim, acaba sendo um pouco determinista no sentido de falar, mano, a vizinhança, a questão do ambiente comunitário é determinante por uma má alimentação, né? E aí, pô, você trouxe o link com a questão do transporte, com a questão do tempo, com a questão da mulher na cozinha. A questão da renda, mano, pra quebrada é muito É o significativo. essencial, mano. A renda é o essencial. É o essencial. A pessoa, às vezes, sei lá, se a pessoa mora longe de um lugar que tem produtos in natura e ela tem um carro, pode ser que essa pessoa consiga se deslocar para comprar, né? Então, a questão da renda, das condições materiais que a pessoa tem com o tempo, eu acho que tá bem incluso e é da hora ver que você trouxe isso, né, mano? E é um bagulho que eu sinto muita falta quando eu vejo a galera da nutrição, às vezes até uma galera de nutrição mais clínica, assim, que vai abordar essa questão do porquê que a quebrada se alimenta mal, do porquê a quebrada come muitos produtos ultraprocessados, não se alimentam com alimentos in natura, né, mano? Então eu acho que, pô, isso aí é massa mesmo. Só para complementar, né? Só para explicar aqui, alimentos in natura são alimentos que não passaram por nenhum processo industrial. Frutas, legumes, grãos e cereais, né? Quando a gente fala in natura, só para as pessoas entenderem mais ou menos. E, José, se você puder explicar um pouco sobre o termo ultraprocessado e explicar um pouco também sobre o termo desertos e pântanos alimentares, se for possível, mano. E até a questão do ultraprocessado. O ultraprocessado, mano, ele vem dessa ideia de um alimento que passou por diversos processos industriais, tá ligado? Muitas vezes aí é parte de um alimento só ali na parada. Então é meio que a ideia ali de um milho que foi sendo processado até a gente chegar ali num salgadinho de milho. E o que pega para nós, assim, a presença deles na nossa alimentação é que eles muitas vezes têm uma concentração muito grande de sal, de açúcar, de gordura, e são alimentos, muitas vezes, muito estimulantes na ideia de que eles são projetados e com um sabor assim estimulante na ideia de fidelizar e estimular o consumo. Então, tipo, ele é pensado desde a embalagem, a textura, a cor, tudo ali é meio que projetado. E, tipo, quando esse tipo de alimento vai chegando, principalmente assim nos mais jovens, fica muito difícil do alimento saudável competir, porque não é a mesma fita quando cai ali no paladar, entendeu? Então, tipo, eles vão ganhando espaço muito porque, mano, a alimentação saudável depende da cozinha, depende de você preparar a sua comida, o seu alimento. E aí é difícil incentivar o preparo da comida onde está todo mundo sobrecarregado dentro de casa, com questões ali de trabalho, transporte, e muitas vezes só uma pessoa ali cozinhando,
centralizando tudo. Então, tipo, a gente tem alguns paralelos entre as recomendações do guia e a realidade da população, porque o guia vai dizer assim, frutas, legumes e verduras como boa parte da alimentação. A ideia do deserto alimentar vem de reconhecer um espaço, um território, onde é muito mais fácil de eu encontrar um alimento industrializado do que uma fruta, do que um alimento in natura ali, um legume, uma verdura. A gente descreveu um pouco desse contexto de uma periferia, onde muitas vezes eu vou chegar ali, por exemplo, num dia de trabalho, e se eu quiser comprar algo para fazer a minha janta, vai ser muito difícil eu encontrar ali um arroz, um feijão, uma verdura. Depende muito da periferia em si, existem muitos contextos diferentes, mas em geral as periferias vão ser essas regiões onde eu vou ter ali uma facilidade de comprar uma linguiça, um nuggets, uma parada assim, um hambúrguer congelado, do que, comprar ali, de fato os alimentos que iriam compor, né, uma alimentação ideal. Mas esses contextos, às vezes, também se aplicam em outras regiões, tipo um centro. Então, eu trampo lá no centro e ali é tudo lojinha, pique de conveniência, onde eu só encontro uma comida meio pronta. É muito mais barato eu comprar um salgado do que um PF, por exemplo. Então, aí a gente vai falando que há os pântanos e tal. Mas tem muita gente que, eu acredito que essa denominação de ambiente, então de deserto e pântano, vem para tentar fazer algo que faça sentido às pessoas entenderem esse problema e tentarem trazer algo para suas realidades. Então, eu acredito que vem daí, não sei se dizer se é o melhor caminho e tal, mas acho que tem um bom entendimento. Ou seja, tem um mercadinho na quebrada que você tromba um salgadinho, a bolacha por R$1,90, R$1, mas não tem um hortifruti, por exemplo. Ou o hortifruti está a milhões de quilômetros assim da goma da pessoa. É mais ou menos isso, né? Isso, às vezes eu vou ter que ir para outro bairro, outra região aí para comprar uma feira. Tudo isso meio que vai influenciando um pouco a maneira que a gente come. De maneira geral, a gente tem um desenho político que dificulta o acesso do alimento saudável e que vai afastando ele de nós, da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que vai deixando esse alimento industrializado mais perto e muitas vezes, entre aspas, mais acessível. Então, tipo assim, isso vem de uma política que pensa a maneira de produzir e distribuir os alimentos quebrada e que deixa caro comer saudável, difícil, num país tão diverso como o Brasil, tá ligado? Essa potência agrícola, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mano, e eu tava pensando aqui, né, você trazendo todas essas reflexões sobre alimentação, né, velho? E eu penso assim, cara, a gente fala muito sobre alimentação saudável, a gente fala muito sobre como tem que se alimentar. Você entra no TikTok, tem uma série de receitas, de informações assim. E, mano, o que seria, sei lá, se a gente fosse falar pra uma galera de quebrada, assim, que tá ouvindo o podcast e tal. Pô, mano, o que é alimentação saudável, de fato? O que ela inclui? A gente falou dos problemas, da dificuldade de acessar, da abundância de ultraprocessado na quebrada, mas o que seria uma alimentação saudável, uma forma saudável de se alimentar, né? O que isso tá incluso, mano? E aí, só para complementar essa pergunta do Léo, nessa mesma linha aí, depois que você explicar mais ou menos a sua visão, né, do seu conhecimento do que é alimentação saudável, o que é o guia alimentar para a população brasileira, qual a importância dele para o povo e quais as suas críticas em relação a esse documento. Então, 2 perguntas aí. A alimentação saudável é comer bem, sem pagar caro, nem longe, é um direito nosso. É comida caseira, mano. A alimentação saudável é comida caseira. É você conseguir comprar alimentos de diversas maneiras, é você conseguir ir às feiras, é você comer alimentos da sua região, da sua cultura, é você ter tempo de você conseguir organizar o seu dia a dia, a sua alimentação, de você exercitar esse preparar a sua comida, de você trazer outras pessoas para junto desse preparar, compartilhar essa parada. Então, tipo, a alimentação saudável é parte de você, mano. De você ser parte de um território, ser parte de um espaço, é parte da sua identidade, da sua maneira de enxergar a alimentação, a comida, de se relacionar
com a comida. Então, é isso, é um direito nosso, mas tem muitas formas diferentes de enxergar e de lidar com essa alimentação saudável, que vem cada vez mais sendo condicionada a um comércio, a uma parada de consumo, a coisas de momento, sempre tem ali uma nova sensação de consumo. Então, existem muitos modismos, né, dentro da alimentação e tal, mas de maneira geral é algo bem mais simples, deveria ser algo bem mais típico, mais regional, algo bem mais próximo do que acho nossos avós assistiam. A alimentação brasileira mudou muito ali durante a industrialização. Hoje a gente tem muitas maneiras diferentes de comer e de lidar com o alimento que a indústria veio trazendo assim para o nosso território. E hoje, por exemplo, muita gente vai entender que para ser saudável precisa ali ter vitaminas, proteínas, paradas, fibras. Ah, mas não tem, então? Se a pessoa quiser uma alimentação saudável, não tem que tomar whey protein, multivitaminas, não é esse o caminho, então? Não, não, nem é isso que o guia diz, né? Tipo, você perguntou um pouco do guia. O guia é meio que esse documento que a gente falou que uma das maiores lacunas que a gente tem é a falta de educação alimentar e nutricional. O guia é um documento que vai tentar trazer recomendações de uma alimentação saudável, mas principalmente preencher um pouco essa lacuna da educação alimentar. Ele é uma parada que vai tentar trazer isso em larga escala, mas ele acaba não conseguindo conversar muito bem com a população ainda por várias questões, mano. Tipo assim, é difícil antes de falar que o guia tá distante, a gente precisa falar meio que do cenário onde ele se insere, de por que a gente meio que vai comendo mal, né? A gente falou um pouco ali dessa dificuldade da educação alimentar e nutricional, das questões de trampo, renda, moradia, ali, das questões de muitas vezes só uma pessoa cozinhando, e aí de pensar, mano, que esse alimento industrializado é o maior causador ali, tipo, a piora da qualidade da nossa alimentação tem muito forte a presença desses produtos. E a maior presença desses produtos na nossa alimentação também meio que envolve um estigma dessa parada de que quando esses alimentos chegaram, eles não eram tão acessíveis como eles são hoje. Então, tipo, se gerou um glamour em torno desses produtos conforme eles foram chegando. A mídia influencia bastante, então ao pouco a gente foi entendendo que é da hora a gente ter esses produtos dentro de casa, faz sentido ter eles dentro do carrinho, tirar foto e ter eles dentro do cotidiano. Então meio que o estigma traz o desejo de consumo, mano. E aí com esses produtos mais presentes, vem a piora de qualidade de alimentação e muitas vezes, mano, a gente foi um pouco ali da dispensa cheia, né, da ideia ali de fartura, né, tipo assim, a ausência muitas vezes cria o excesso. Então, aí nessa ideia do estigma que vai estimulando o consumo, a gente meio que vai trazendo essas paradas para o nosso dia a dia, esses produtos, e muitas vezes eles vão se tornar protagonistas em alguns cenários da nossa alimentação, principalmente em cenários periféricos, ou tipo, uma criança muito jovem sendo exposta cada vez mais cedo a esse sabor projetado que a gente falou, e aí vai ficando mais difícil de comer verdura, de aceitar o alimento natural, de sentir prazer comendo essa parada. Então, tipo, 5, 10 anos comendo salsicha e hoje esse adulto tem muita dificuldade de comer verdura, mano, tá ligado? De comer a parada natural, e esse adulto muitas vezes já não sabe cozinhar, não aprendeu a maneira da sua família de fazer as paradas. E aí a cultura da comida vai se perdendo e, tipo, a percepção comum de uma alimentação saudável vai sendo distorcida e vai sendo moldada, vai ficando distante das recomendações do guia, muito por conta de como se construiu essa parada. Então, tipo assim, muita gente vai ter dificuldade de interpretar um rótulo, de distinguir o que realmente é saudável, se as fibras fazem bem ou não, se as proteínas são necessárias ou não. E tem muito marketing envolvido nisso, que vai exaltar fibras, vitaminas, proteínas adicionadas em produtos ultraprocessados. E aí meio que essa confusão não é casual, tá ligado? É algo sistêmico. Eu olhar para um rótulo e não entender
se esse monte de vitaminas adicionadas é saudável ou não, é uma construção onde a educação e o acesso são barreiras estruturais aqui. E aí essas paradas se somam. Tipo, quem tem tempo e energia para pensar em uma alimentação equilibrada quando o dinheiro mal dá para a conta do mês? E aí, tipo, a gente lembrava da dificuldade da educação alimentar e nutricional. Lembra aí dessa parada de o que realmente significa ter uma alimentação saudável e de jogar isso nas redes e um livro de informações. E aí, tipo, realmente o guia se afasta de tudo isso. As recomendações do guia não tem nada a ver com isso, mas de entender que ele se afasta por uma influência de mercado. É uma indústria meio que fazendo essa parada e entender que esses produtos alteram muito as nossas maneiras de cozinhar e apaga muito das nossas riquezas. Meio que assim, o improviso, o saber assim comer bem, de se virar com o que tem, vamos dizer assim. Muitas famílias encontraram maneiras diferentes de comer bem em momentos de dificuldade. E isso é meio que a nossa riqueza. Isso vai se perdendo, mano, porque a gente tem um documento de muitas páginas e a gente está muito sobrecarregado. Então, meio que esses produtos vão se tornando parte ali da nossa cultura também, eles vão se misturando. E entender que esses produtos são os maiores destruidores de culturas alimentares que a gente tem. É gigantesco, né? Legal. Nessa mesma pegada do guia, ele fala sobre a redução do consumo de carne, ele fala sobre evitar consumir carne, inclusive todos os embutidos e ultraprocessados. E como é que você chegou na pós em nutrição vegana e vegetariana? Qual que foi o seu gatilho para você chegar na ideia de fazer essa pós? Pô, mano, quando eu fui entendendo que a boa parte das nossas problemáticas envolvendo a alimentação era meio que política, era meio que nessa parada de como a gente produz e distribui os alimentos, eu fui entendendo muitas problemáticas na maneira que a gente come e muita influência desse sistema de produção na nossa maneira de comer. E aí eu meio que entendi que a alimentação de base vegetal é meio que uma necessidade, mano. Nem nós, nem o ambiente vai resistir a essa maneira que vem sendo feita. Só que uma necessidade no sentido de que eu não tinha eu não tive esse ensinamento dentro da graduação quando eu me formei. Então, meio que eu entendia que era uma parada necessária e que eu não sabia muito bem ainda como desenvolver, porque a alimentação saudável de base vegetal vai depender de muitos fatores, da presença de muitas paradas, de muitos arranjos. Então, eu meio que senti que eu precisava me capacitar nisso, porque, tipo, não tinha como aplicar meio que a nutrição que eu estava acreditando sem esse conhecimento. Então, veio disso, mano, de entender grandes problemas e entender um pouco melhor como aplicar essa alimentação. E ainda assim, mano, não gostei muito da maneira que isso foi me passado. A nutrição tem muito dessa parada de comércio, né, mano? De alimentação serem protocolos e tal. Então, meio que até quando a gente busca se capacitar numa alimentação de base vegetal, a gente acaba percebendo ali a presença de uma indústria por trás ali de muita coisa. Então, eu acredito assim, existem muitas coisas a gente se pensar e entender melhor assim a nutrição e o caminho que ela vem tomando. E para isso a gente precisa meio que apontar, né? Acho que a educação liberta, então a gente vai trazendo às vezes provocações e volta naquela ideia de, pô, eu me vejo nisso, então vamos pensar junto e a gente vai meio que elaborando algo novo a partir da nossa real vivência, né? Algo dentro ali do que a gente vai acreditando. Então ainda tem muita área de pesquisa dentro disso, assim, das nossas frutas, das nossas sementes, das nossas castanhas, que precisa ser muito mais elaborado, porque acho que a gente se apropria muito de coisas que não são nossas, muitas vezes, na ideia de pensar uma alimentação ideal. Principalmente quando a gente vai para o vegetarianismo ou veganismo. Depende muito de onde está sendo discutida essa parada, né, mano? Então é um pouco disso também. E, mano, você, quando começou a fazer a pós, assim, foi falar sobre vegetarianismo, alimentação vegana,
você tinha com você de que era uma parada elitizada, de que era um bagulho de playboy ou não? Não, mano. A nutrição vegana em si, eu entrei meio que nessa parada de preciso entender melhor isso. E aí fui buscar algo que podia me passar esse conhecimento, assim. E acho que a nutrição como um todo, em algum momento eu entendi que ela é meio que um direito. E pra gente que não está sendo devidamente respeitado e que pra gente meio que conseguir trazer essa discussão para as pessoas, porque a gente precisa das pessoas discutindo, as pessoas que meio que sofrem isso no seu dia a dia e na sua realidade, amarrar tudo isso. E, mano, eu tava pensando aqui, a alimentação, velho, ela é uma parada que envolve saúde pública, impactos ambientais, e a gente do veganismo traz essa questão, né, da exploração animal, de manter bilhões de animais por ano presos para serem executados. E falar de alimentação é considerar e compreender que é uma parada que transcende o indivíduo, né, velho? Ela transcende completamente. E aí, uma coisa que eu queria entender, quando você foi estudar a questão da alimentação vegana e vegetariana, foi mais voltada para essa questão individual de alimentação vegetal das pessoas, ou você já tinha essa ideia, tipo, de sistemas alimentares, de agroindústria, essas paradas, do impacto que a produção de carne, dos grãos, de soja tem no meio ambiente? Como é que foi isso aí para você, mano? Tentei entender melhor essa parada por conta das questões climáticas, assim, tipo assim, do sistema alimentar. Mas não foi essa perspectiva que eu tive dentro da pós que eu fiz. Então, foi uma perspectiva bem mais clínica, vamos dizer assim, da parada. Então, ali, nessa especialização, muitas vezes eu não estava aprendendo, tipo, sobre o contexto ou sobre como o consumo, por exemplo, a pessoa entender que ela deixar de comprar uma parada ou comprar uma parada por algum motivo é uma parada política, e mais de tipo, a gente, para ter um indivíduo totalmente saudável, vai precisar da presença de esses alimentos, nessas circunstâncias, nessas quantidades, e não muito pique como isso se relaciona com a realidade desse indivíduo. Então, isso é meio que uma parada que só quem tem vivência vai conseguir fazer e aplicar esse conhecimento dentro de uma realidade possível. Então, eu acho que a minha especialização foi muito de mercado, assim, né? Nessa ideia de como ter essa imitação ideal e não muito como aplicar ela. Tipo assim, como deveria ser, mas num cenário de dificuldade, num cenário de como que a gente faz esses arranjos, né? Aí meio que isso, cada um vai trazendo a sua individualidade para pensar nesses caminhos. Então meio que veio daí, mano. Tipo, é uma parada que muitas vezes eu vou tentar trazer para a pessoa dentro do atendimento, vamos dizer assim. Tipo assim, várias pessoas vão entrar à busca de um profissional da saúde por várias questões diferentes e nem sempre ela está pensando numa alimentação de base vegetal alinhada a uma questão que, tipo, pode ser política. A alimentação é política. E aí a gente meio que vai trazendo a pessoa, tipo assim, aquela parada de educação liberta, então a gente vai trazendo contexto, vai trazendo informações por trás da nossa alimentação. Daí a pessoa, pô, isso faz sentido, começa a pensar dentro da realidade dela e a gente vai junto. Então, tipo, às vezes eu vou trazer essa ideia de, quando a gente pensa em indivíduo, a gente consegue fazer pouquíssimas coisas. E o nosso padrão de consumo é uma das maiores forças que a gente tem, de direcionar e de entender o peso que ele pode ter no cotidiano. E de, tipo... É que cada pessoa, mano, vai enxergar isso de uma maneira diferente, vai trazendo isso diferente para sua realidade. Então, tipo, vai ter ali uma pessoa que... Pô, beleza, então eu não devo trazer os ultraprocessados, é isso. Ou tipo, não. Então eu devo preparar tudo que eu faço? É isso. Então, mano, cada um vai meio que fazendo um caminho diferente, não tem receita certa. Aí a gente meio que tá ali na função, muitas vezes, de ajudar a pessoa a visualizar um caminho possível e guiando ela nessa parada, tipo assim, do que é possível, do que não é possível, do que dá certo, o que não. E meio que traçando junto, assim, né, essa parada de
como a gente se alimenta, né? O que vai aparecer em cada momento e em cada contexto. Mas não sei se eu consegui responder a pergunta, mano. Mas Não, pode crer, pode crer. Eu entendi que você foi mais por uma lógica de mercado para tentar entender e aplicar, mas eu que foi imagino o que que eu você. encontrei na real. Tipo assim, quando eu fui Isso. me especializar nisso, era a especialização não era não era meio que essa formação política, era meio que essa Justo, formação justo. clínica, tá ligado? Não, mas aí, tipo, você se deparou com outras coisas, né? Que aí a sua realidade, a sua forma de pensar, você estando mais aberto, fez você enxergar outras coisas para além do que a pós estava te entregando, né? Isso que eu acho da Vamos dizer hora. assim que a gente estava ali ainda visualizando uma alimentação muito europeia naquele espaço. Então é meio que depois a gente vai trazendo isso, né, para o nosso dia a dia e tal, e vai, pô, isso aqui não rola, mas a gente tem opções aqui mais interessantes, vai fazendo novos arranjos e tal, e vai encontrando possibilidades. E aí meio que quando a gente encontra isso, que a gente meio que tenta trazer a pessoa, né, tem muita coisa por trás da sua alimentação, vale a pena pensar sobre isso em algum momento, vamos? É isso, então é uma parada que vem no trabalho feito na rua, né, mas também dentro do consultório, não veio da formação, veio da vivência e da perspectiva da nutrição ideal, porque eu não acredito que a gente faz a alimentação alimentar e nutricional por cartilha, por PDF, tá ligado? Então a gente faz através da oralidade, então a gente precisa transmitir todo esse conhecimento de uma maneira que a pessoa vai entender e vai juntar as coisas assim e trazer isso para si. Então é falar e ser entendido. Muitas vezes a nutrição não consegue, está deslocada, né, de um eixo aí. E por isso que tem também os estereótipos em torno do nutricionista, né, daquela pessoa que vai apontar o dedo, que vai dizer o que pode e o que não pode. Então tem também, né, esse estereótipo vem muito da formação desse nutricionista. Então existem questões de classe muito grandes que precisam ser mudadas, mas a gente volta naquela ideia de pessoas diferentes. Mano, uma pergunta que não tá no script, que é meio capciosa, velho. Será que é possível a população brasileira se alimentar extremamente bem dentro desse sistema econômico que a gente está inserido, mano? A nossa questão nunca foi falta. A gente tem muita diversidade, muita riqueza. E aí é meio que acho que essa maneira, mano, hoje, ela pode até trazer comida assim para todo mundo, mas ela não é sustentável. Acho que eu tenho essa visão assim. É uma parada que vai trazer ali um alimento. Pode até, às vezes, a gente conseguir trazer alimentos in natura, mas um alimento in natura ali cheio de agrotóxico e um alimento in natura cada vez menos diverso. Então, tipo assim, é um sistema de produção que vai, muitas vezes, fazer as pessoas comprarem os seus alimentos nos mesmos espaços, nas mesmas redes de atacado, nas grandes redes de mercado, e mais longe das feiras, mais longe da economia ali de território, tá ligado? E aí a gente vê essa parada que, tipo assim, nos mercados, seja norte, sul, leste, oeste, a gente vai encontrar os mesmos legumes, as mesmas frutas praticamente o ano todo, mesmo com questões regionais, climáticas e culturais totalmente diferentes. Então, pode ser possível? Pode, mas meio que tudo igual e cheio de veneno. Não vai ser monótono, não vai ter. Então foge assim daquela alimentação ideal que a gente prega. A real alimentação saudável vem dessa comida do entorno, a comida do meu território e a variedade e a diversidade que ele pode ter. Mano, a gente vem percebendo assim a diminuição de consumo de vários tipos de vegetais, vários tipos de legumes, para a gente passar Até mesmo feijão, para a né? gente passar cada vez menos tipos daquele alimento, cada vez mais aquele conjunto, e tudo que foge a isso, a gente não sabe mais preparar, não sabe como inserir ele no dia a dia, ou a gente não consegue mais encontrar. Tipo, aqui a gente tinha muito essa parada da comida de quintal, do entorno, então a serraia, o almeirão do brejo, a mostarda. E, pô, mano, essas paradas hoje sumiram, assim. Que hoje é chamado de punk, né? Tem isso, né? E aí, enfim, eu não curto muito esse termo, mas
vem dessa ideia de como a gente enxerga a nossa alimentação e como a gente lida com ela. E punk, né? Punk é uma planta alimentícia não convencional, né? Então tem esse nome aí. Porque também, às vezes, as pessoas podem... O quê? Punk? Do que vocês estão falando? E aí tem, por exemplo, a Bruna Crioula é uma nutricionista que gosta de usar o termo planta alimentícia não colonizada. Oh, legal, já sensacional. respeitar essa sigla de punk. Eu gosto de usar comida de quintal, comida do entorno, acho que é o que conversa assim com a minha vivência, mano, daqui do interior, assim. Muito dos mais velhos aqui ainda tinham essa parada dessa comida do entorno, essa comida do quintal. E, tipo, muitas vezes quando eu vou estar falando ali com famílias, as pessoas lembram dessa parada. Então, tipo assim, tô conversando com a mãe ali de uma mostarda, ela lembra da folha, mas às vezes a criança que tá do lado, ela já tem o pote de mostarda na cabeça, entende? Então a gente vai percebendo como a industrialização mudou muito a nossa forma de ver a alimentação. E, tipo assim, a nossa percepção de fartura também é diferente. Muitas vezes a nossa fartura vai ter a ideia de, mano, algo que a gente não tem todo dia. E aí, tipo, fica tudo tão caro e tão distante que rapidamente também se torna um padrão a ser buscado e a gente, em qualquer sinal de melhora, vai trazendo essas paradas dentro de casa e entende como fartura. A gente foi um pouco dessa ideia, e muitas vezes a fartura vai ser um alto consumo de carnes, de alimentos industrializados e um baixo consumo de frutas e de legumes. E de entender que a carne muitas vezes vai ser um troféu, mano, uma medalha de mérito para o trabalhador brasileiro. Tem muito peso e muita influência. Qualquer MES que me sobra, eu vou querer fazer um churrasquinho no final de semana. E nessa de churrasquinho desse final de semana aí, como que você orienta uma pessoa de quebrada? O que você falaria para uma pessoa que está escutando isso aqui agora, não tem condições de pagar um nutricionista, sobre alimentação saudável, uma alimentação que realmente potencializa a pessoa e não adoece, assim? O que você falaria para ela? Pô, a alimentação saudável pode ser bem mais simples do que parece, principalmente se você estiver conseguindo cozinhar a sua comida, né, preparar o seu alimento. E tem muito atravessamento da indústria, então essa confusão que a gente vinha falando e tal, mas de maneira geral, se você estiver conseguindo comer algo que você preparou, já é boa parte do saudável presente ali, tá ligado? Ou seja, fazer um arroz e feijão ao invés de comprar uma parada congelada e ultraprocessada no mercado. Sim, sempre que você puder preparar a comida, isso, muita parte da nossa questão assim de piora de saúde ou de piora de qualidade da alimentação vem com a presença dessa comida industrializada. E aí, pô, às vezes vai ficar difícil a gente ter tempo e condições de preparar a nossa comida. E nas quebradas, mano, tá surgindo muito essa ideia, né, de tem que comer, tem que tomar proteína, tem que tomar whey. Tipo assim, a galera tá comprando suplementos de todos os tipos. Qual que é a sua visão sobre isso, assim? Porque a rapaziada tá associando a alimentação a isso. É influência de propaganda, né, mano? Daquela parada de que a gente precisa criar uma necessidade, aí as pessoas veem isso na rede social, veem isso no próprio espaço de atividade física. Você vai ver ali, tipo, desde várias pessoas tomando suplemento, várias pessoas propagando conversas diferentes sobre a alimentação, conversas diferentes sobre o corpo, sobre o treino. Você meio que vai ficando confuso, né, mano? Pô, então se eu não tiver nesse meio, eu tô errado. Então, as pessoas às vezes vão trazendo as proteínas e tal, porque a indústria vem colocando proteína e tudo, tipo, como se fosse uma necessidade. As pessoas que ganham vendendo proteína nesse meio, pá. Então fica às vezes até difícil de você conversar com uma pessoa de que ela não precisa daquele tanto de proteína, ou que ela não precisa. Fica até estranho às vezes as pessoas, pô, então eu tô treinando e eu não preciso tomar whey, é isso mesmo, minha alimentação? Ela tá completamente convencida de que aquilo é a parada que ela tem que fazer, né? O saudável, né, vira bater as proteínas, entendeu? Então, isso vem muito da maneira que a indústria enxerga a alimentação e da maneira que a indústria vende essa alimentação. E a gente tenta desconstruir um pouco isso. Não, a gente não precisa ter essa perspectiva de controle e de adequação para a alimentação o tempo todo.
Mas é difícil trazer essa perspectiva, muitas vezes, para uma pessoa que está sendo bombardeada nas redes, na academia, no trabalho, na vivência. Atrás do busão, no ponto de ônibus. Na televisão. Ela entende que meu corpo então precisa de proteínas, é isso, vamos atrás. E na real a alimentação deveria ter bem mais a presença de frutas, de legumes, assim, do que das proteínas como um todo. De maneira geral, o brasileiro come proteínas em excesso, muitas vezes. Isso é muito importante, meu. E você que recebe muito exame, você pega deficiência de proteína com muita frequência, assim? Não, mano. É muito fácil as pessoas extrapolarem assim a recomendação de proteína, a recomendação de vitamina C por conta de um suplemento. É muito comum as pessoas estarem consumindo um nutriente demais por exagero ou suplementando nutrientes de uma maneira completamente errada por medo de estar faltando algo, porque meio que a indústria te bombardeia tanto de vitaminas que você, do jeito que eu tô comendo, tá faltando um monte, então eu preciso tomar aqui uma parada, senão eu vou cair duro aqui, entendeu? Então eu vou começar a buscar e por medo, às vezes, as pessoas começam a tomar uma parada que vai desequilibrar e fazer vai ser pior do que bom, né? E, mano, e tem esse lance do shot de imunidade, né, cara? Velho, eu acho que assim, a população tá com tanta informação confusa e errada, né? E o simples, o básico ali, colocar um pouquinho mais de vegetais na alimentação. E aí a gente tá falando de shot de imunidade, de suco de imunidade. E nem tem, eu acho que comprovado cientificamente que o alimento ele tem essa relação profunda com o sistema imunológico, né, mano? Que é uma parada extremamente complexa, né, velho? Mas sempre vai existir essa ideia de se vender algo, seja um alimento ou um composto ou alguma parada que sozinho vai conseguir causar uma grande mudança, vai ser ali o novo buzz, o novo pau, o novo humano ali, que vai ser ele, que vai ser algo saudável agora. Então, tipo, nada tem esse poder e esse peso. Na verdade, quando a gente pensa em saúde, são várias pontas soltas que a gente vai ter que ir puxando ali do nosso cotidiano para a parada fazer sentido. E não vai ser um short, não vai ser uma fruta, não vai ser um ômega 3, não vai ser nada isolado, mano, que vai mudar esse contexto. Se eu estiver dormindo mal, se eu tenho um corpo que necessita de movimento, necessita de estímulo físico, necessita de luz, de estar com o ambiente externo. Se eu não estiver fazendo o mínimo assim que o meu corpo necessita, são necessidades, nada anda. Tudo meio que vai acontecendo como o corpo vai conseguindo. O corpo sempre está tentando, ele sempre está no seu melhor, tá ligado? Ele sempre está fazendo o melhor com o que ele pode, mas a indústria vai, tipo, faz isso aqui porque aí seu corpo vai estar mesmo 100%, vai estar funcionando no máximo. Aí é um discurso de comércio, mano, de protocolo de venda e tal. Quanta ideia e quanta coisa pra gente pensar, né? E já se encaminhando assim pro final, é possível ter uma alimentação vegana, simples, com alimentos do dia a dia, de forma saudável. Só para emendar, você já pode responder. É possível considerando todo o contexto da realidade brasileira, considerando os alimentos que tem disponível nos territórios e a vitamina B12. Como ela entra nessa equação? Tá, mano. É possível. Só que isso vai te demandar uma organização, vai demandar uma dedicação maior, porque tipo, você vai precisar de arranjos que tem que estar presentes, você vai precisar de certas quantidades diferentes, principalmente de grãos, né, mano? Então, é totalmente possível, mas principalmente no início, demanda um pouco mais ali de arranjo, de dedicação, de organização, e principalmente de entendimento, de o que deve aparecer, como que ela deve aparecer. Então é interessante sim entender tipo, o que é necessário, né, nessa alimentação de base vegetal, quais são os arranjos e o que eu tenho que trazer para o meu cotidiano. É uma parada simples e tal, mas que, como a alimentação vegetal também tem um comércio envolvido, a gente também vai vendo discursos e narrativas que vão confundindo as pessoas. Então, tipo assim, mano, é possível. E volta naquela ideia de principalmente algo caseiro e principalmente explore as leguminosas. É que daí cada um vai ter uma realidade diferente, uma maneira diferente de enxergar a cozinha e a alimentação.
Então, meio que isso vai acontecendo de maneiras diferentes. Mas é possível. Talvez não seja as melhores condições hoje, não. Acho que a alimentação saudável, de maneira geral, não tá fácil para nós. E é isso que a gente vem tentando lutar. Porque, tipo assim, a alimentação saudável depende de uma melhor qualidade de vida, de mais tempo, mano. Mais tempo para fazer as coisas, mais tempo para se preocupar com as coisas que atravessam ali o nosso cotidiano. Entendeu? Hoje, ou seja, hoje comer no Brasil é complicado, né? Não é a alimentação vegetariana ou vegana que é complicada, é se alimentar bem de qualquer forma, com qualquer tipo de alimentação, certo? Se você é pobre e mora no Brasil, tá difícil comer bem, mano. Tá embaçado, você vai trombar com o muro. Irmão, você quer mandar um salve pra alguém? Você quer comentar de algum projeto seu, falar de alguma caminhada que você tá fazendo? Gostaria de mandar um salve pra Casa Hip Hop de Piracicaba, né, mano? Que é um coletivo que, né, acaba sendo referência de agricultura urbana aqui no município. Uma correria de beco, assim, tipo, a gente tem uma lei municipal que surgiu de nós ali discutindo a nossa necessidade, algo que é muito revolucionário, assim, uma parada de baixo para cima virar lei, tá ligado? Nós estamos discutindo aquela parada ali. Eu acho muito bonito esse trampo e fico feliz de fazer uma pequena porção disso tudo. E é isso, hip hop salve. Mano, pra gente finalizar essa nossa troca de ideia, a gente tem um quadro no programa que chama Isso é Coisa de Boy? José, pra você, mano, a nutrição é coisa de boy? Mano, não é. A nutrição é um direito nosso. Então, como é um direito que não está sendo respeitado, a nutrição é, acima de tudo, uma parada pra gente brigar por ela, tá ligado? A alimentação de qualidade. Então, é uma parada de luta, assim, dos trabalhadores, né? Depende de nós, mano, porque é nós que sofre, é nós que lida com isso no nosso cotidiano. E quem tá ali por trás desse sistema que faz a gente comer assim, tá satisfeito com a maneira que está. A saúde pública no Brasil depende, acho que do brasileiro ter mais condição de comer bem, mais condição de pensar na sua alimentação, de ter mais tempo para esse cuidado. A gente tem muita dificuldade, mano, de trazer a sociedade civil nessa discussão, porque a gente tem, às vezes, a academia trazendo uma perspectiva, o poder público trazendo outra, e quem está sofrendo essa parada não consegue, às vezes, estar presente nessa discussão, nessa construção, e trazer ali, tipo, a gente tem os conselhos que estão sendo muito apropriados, então, de dizer que a gente precisa ocupar os espaços que cabem que a gente pode dar o nosso grito e de direcionar, assim, as nossas necessidades. Só que, tipo, como que eu vou falar pro mano estar no conselho se ele não tá conseguindo um trampo firmeza, se ele não tá conseguindo um transporte firmeza, ter condições de moradia firmeza, se ele tá cheio de preocupação, cheio de treta, ele não vai estar no conselho, e aí o conselho é ocupado por outras pessoas que vão estar ali muitas vezes com interesses diferentes dos nossos, com necessidades diferentes das nossas, e aí a gente vai meio que vai se distanciando, né? Vai comendo o que dá, o que tem, até a gente ficar doente e, pô, aí sim agora eu preciso pensar no que eu tô comendo, olha que fita. Deitou, mano, desceu a letra. Então é isso, eu vou me despedindo aqui de você, José. Agradeço demais, meu parceiro. Muito obrigado por você estar nesse espaço, por aceitar o convite. Você tá com a goma toda bagunçada aí, acabou de mudar, tá tudo no... E você se propôs a sentar aqui com a gente para trocar ideia, a estar nesse espaço aqui, porque eu sei que você entende a importância de a gente estar falando, como você já colocou, de baixo para cima e fazendo um trampo muito leal, né, mano? Muito sincero e muito honesto, né? Eu agradeço demais pela sua participação aqui. Foi, eu que fico feliz pelo convite, no que a gente puder estar somando e construir, pensando em comida e alimentação, a gente está aí. A gente vem tentando fazer isso nas ruas, mas também nas redes. Queria agradecer a você que ficou até o final desse app. Tem muita coisa pra gente pensar, muita coisa pra gente refletir, que cada um saia daqui com uma ideia, com um sentimento, e que a gente possa junto buscar por mudanças e melhoras assim, na qualidade de vida da nossa população, pensando sempre em mudanças climáticas, também na questão dos animais, do meio ambiente, e eu acho que é por aí que a gente caminha. Muito obrigado. Curta esse app, dê 5 estrelas, segue a gente aqui,
curte o nosso podcast. Eu agradeço demais. Um grande abraço, falou, valeu e é nóis. E sigam o Nutri Favelado também, Exato. né? Sigam o Nutri Favelado no Instagram. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Esse podcast só foi possível graças ao apoio da The Pollination Project. Com esse suporte a gente conseguiu comprar todos os equipamentos e colocar o projeto de pé. Mas, para a gente continuar no ar e produzindo ao longo do tempo, o apoio coletivo é fundamental. Então considere nos apoiar através do Apoia-se. Escreve em um navegador, Apoia-se Vegano Periférico e nos apoie. Ou pelo Pix, veganoperiférico@gmail.com. Esse podcast é gravado e produzido por Eduardo e Leonardo dos Santos. A edição fica na responsa de Adriano Alcântara e na arte Pedro Henrique Jacob. E você, que é o principal responsável por esse programa existir. Um forte e leal abraço e até o próximo episódio. Tamo junto!